Boa noite, amados! Como vocês estão? Eu espero que muito, muito bem. Bom, hoje eu trago para vocês aqui mais. Eu estou com um pouquinho de sono, mas hoje eu trago para vocês aqui mais um estudo polêmico, né? Um assunto extremamente polêmico. Muitas pessoas não gostam de ouvir esse assunto também, mas eu gosto de trazer esses temas que são polêmicos porque eles nos despertam. E eu acho que atualmente, né, esse assunto vem a calhar e acredito que as pessoas precisam ouvir, precisam conhecer, na verdade, esse assunto que eu trago para vocês hoje. Hoje eu quero falar sobre os sinais da volta de Cristo. Porque Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele disse para os discípulos, né, os seus discípulos, que ele voltaria a essa à terra, que ele regressaria. Só que ele disse que antes um pouco, momentos antes de sua regressão, o planeta estaria em um caos, mergulhado no caos, passando por um período de tribulação muito grande. Tão grande que a própria palavra de Deus diz que no final dos tempos nós passaremos por um período de tribulação como nunca houve e nunca mais haverá na história da humanidade. Ele disse que o cenário estaria caótico. Mas como seria? Qual o cenário que Jesus encontrará quando ele regressar a esse planeta? Desculpem. Bom, primeiramente, não tem como eu não falar para vocês sobre desastres, enfim, sem citar Al Gore. Al Gore é um cientista de renome muito famoso. Ele é americano. E ele escreveu um livro em 2006 chamado Uma Verdade Inconveniente, An Inconvenient Truth. É uma verdade inconveniente. E ali ele diz que todos esses desastres naturais, tudo isso que está acontecendo hoje em dia no planeta, pandemias, pestes, enfim, nada mais é do que um reflexo de um caos exterior que existe dentro do ser humano. Um caos, um conflito dentro do ser humano que reflete esses desastres no planeta. Na verdade, esses desastres é um reflexo, né, daquilo que está dentro do ser humano: ganância, ódio, raiva, brigas, inveja, né? Tudo isso, todos esses sentimentos nocivos que o ser humano tem refletem diretamente no nosso planeta. É isso que Al Gore defende. E Al Gore defende a tese de que o aquecimento global é o principal fator que está desencadeando todos esses desastres naturais. Então, assim, o que eu separei aqui, que eu peguei na internet um pouquinho sobre a história de Al Gore, né, para que nós possamos entender onde eu quero chegar, o que, que isso tem a ver com a volta de Cristo, né? Então, quem é Al Gore? Albert Arnold Al Gore, que é o verdadeiro nome dele, é um jornalista, ecologista e político norte-americano, vice-presidente dos Estados Unidos durante a administração de Bill Clinton. Entre os anos de 1993 e 2001, Al Gore também foi candidato do Partido Democrata à presidência do país na eleição do ano de 2000. Em 2006, lançou An Inconvenient Truth, uma verdade inconveniente, documentário sobre mudanças climáticas, especificamente o aquecimento global, o qual se sagrou vencedor do Oscar de melhor documentário de 2007. Em fevereiro de 2007, Al Gore, presidente da Virgin, que é uma gravadora muito famosa, a Virgin, lançou artistas aí também de renome dentro da cultura pop, como por exemplo Justin Timberlake, Britney Spears, entre outros. Lançaram uma competição que dará 25 milhões de dólares, cerca de 18 milhões de euros por aí, para o cientista que apresentar a melhor proposta para limpar, entre aspas, né, o clima, o ar do planeta, ou seja, diminuir as quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Vejam só, aqui duas frases que eu separei de Al Gore, muito famosas e muito inteligentes. Ele diz o seguinte: quanto mais busco as coisas da crise, as causas, desculpa, quanto mais eu busco as causas da crise ambiental,
mais me convenço de que é uma manifestação externa de uma crise interior, uma verdade inconveniente. A Terra enfrenta uma verdadeira emergência planetária. Eu sei que a frase soa estridente, e eu sei que é um desafio à imaginação moral. Olha só que inteligente. Esse aqui é Al Gore. Estão vendo? Peguei na internet quando essas frases dele para trazer aqui para vocês. Então, gente, não só Al Gore, mas um influenciador muito famoso também vem defendendo o planeta. Ele também levantou algumas questões para que nós pudéssemos nos encorajar a cuidar do planeta. O Papa Francisco. O Papa Francisco se reuniu esse ano com os principais líderes religiosos, alguns políticos também, para discutir essa questão do aquecimento global, do clima. E eu, na manchete aqui, né, a manchete aqui desse artigo que eu peguei, dessa publicação, diz o seguinte: o Papa encoraja trabalho do movimento católico pelo clima. O movimento católico global pelo clima, Global Catholic Climate Movement, nasceu 2 meses antes da publicação da encíclica Laudato Si. Laudato Si é um documento publicado pelo Papa, em que ele tem uma série de ideologias para que nós possamos seguir e defender o planeta. Ele defende algumas ideias ali, né? Ele expõe, na verdade, algumas ideias para que nós possamos ajudar o combate aí no combate contra o aquecimento global, a destruição do planeta, enfim, fazendo-se promotor do conhecimento e da aplicação desse documento para compartilhar o compromisso desses 5 anos. O Papa Francisco também recebeu no Vaticano uma delegação de 12 membros. O argentino Thomas Insua, diretor executivo do movimento, fala de um belíssimo encontro. Aí esse artigo foi publicado do dia 28, né, de fevereiro desse ano, de 2020. E aí, a Laudato Si. O que seria então a Laudato Si? Laudato Si em português significa louvado sejas, subtítulo sobre o cuidado da casa comum, o planeta no caso, né? É uma encíclica do Papa Francisco, no qual o pontífice critica o consumo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. A encíclica foi publicada oficialmente em 18 de junho de 2015, muito recente, e é uma resposta às expectativas das comunidades religiosas, nem políticas são, né? Ambientais e científicas internacionais, bem como de líderes políticos, alguns econômicas e dos meios de comunicação social, acerca da crise representada pelas mudanças climáticas. Como eu disse para vocês, Francisco deixou claro que espera que a encíclica influencie a política energética e econômica, tem um objetivo, e que estimule o movimento global por mudanças para deter a deterioração, desculpa, global do ambiente. O Papa dirigiu-se a cada pessoa que habita neste planeta, apelando às pessoas comuns, olha só, apelando às pessoas comuns para que pressionem os políticos nesse sentido. Ele quer que as próprias pessoas pressionem os políticos nesse sentido. Muito interessante. E o que a palavra de Deus então diz a respeito desses sinais? Quais seriam os sinais da volta de Cristo? Né? O que a palavra de Deus diz? Como o planeta estaria? Nós vimos então que Al Gore e o próprio Papa
dizem que o planeta está passando por um momento de crise muito grande e que nós precisamos urgentemente de uma resolução. Mas qual seria essa resolução? Que ideia seria essa? Porque Al Gore diz que tudo que está acontecendo é reflexo daquilo que está acontecendo dentro do homem. Então, afinal de contas, como eles pretendem, né, trazer melhorias para o planeta? Bom, a palavra de Deus diz o seguinte: que os homens, Al Gore disse, né, que tudo está acontecendo é reflexo. Olha o que Al Gore diz sobre nós. Desculpa, Al Gore não, a palavra de Deus. Vejam só. Lá no livro de 2 Timóteo 3, versículo 3, capítulo 3, desculpa, versículos 1 a 7, diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, olhem só, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Né? Então aqui ele está dizendo que esse Al Gore diz, ele resume que o homem é assim. E que por conta disso daqui que o homem se tornou, a natureza está sofrendo as consequências. Por exemplo, um exemplo prático: ganância. O homem é capaz de jogar milhares de produtos tóxicos em uma horta, uma lavoura, para que aquele alimento cresça rápido, não tenha pragas, enfim. Eles injetam hormônios também para que aquele alimento cresça rápido para o nosso consumo. Mas eles estão visando o quê? Os lucros. A ganância do homem não diz para ele que não importa se muitas vidas forem dizimadas por conta de veneno, outra coisa qualquer. O que eles querem é dinheiro. E tanto Al Gore como a palavra de Deus diz aqui que o homem estaria assim mesmo. Olha lá, ó. Avarentos, soberbos, blasfemos, irreconciliáveis, caluniadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ingratos, né? O que mais aqui? Profanos, enfim, são tantas qualidades, entre aspas, ruins, né? Que eu chego à conclusão de que isso é verdade. Outros sinais da volta de Cristo estão lá no livro de Mateus 24, capítulo 24, versículos de 1 a 24, que diz o seguinte: E quando Jesus então saía do templo, ele foi ter ali conversar com os discípulos, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, de que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso já está acontecendo com muita frequência. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mister, né, que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, país, né, contra um outro país, reino contra reino, e haverá fomes. Isso aqui não precisa nem dizer, né? E pestes, coronavírus, H1N1, pestes e terremotos. Recentemente nós vimos aí um terremoto no México, enfim, né? Terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. É o princípio ainda. Nós não chegamos ainda na metade, é o princípio das dores. Aí depois, olha só. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Mas por quê? As pessoas serão atormentadas, ele está dizendo aqui. Vão entregar vocês para quem?
para que vocês sejam atormentados. Mas para quem vão nos entregar? E quem vai nos atormentar, afinal de contas? E não termina por aí, diz. E matar-vosão. Quer dizer, eles vão te matar, além disso. Além de te atormentar, torturar, eles vão te matar também. E sereis odiados. As pessoas vão ter ódio de você. Odiados de todas as nações. Mas por que tudo isso? Por causa do meu nome, por conta do nome de Cristo, de Deus. Falar de Deus vai ser uma ofensa daqui a alguns dias, daqui a algum tempo para as pessoas. Elas não vão suportar ouvir a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então elas vão partir para o ódio, vão matar se for preciso, né? E isso vai acontecer em breve. Aqui. Então, por causa de meu nome, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Isso já está acontecendo, escândalo atrás de outro. E trar-se-ão uns aos outros. Está acontecendo muito dentro das igrejas. Não só dentro das igrejas, né? Está acontecendo muito. E uns aos outros se odiarão. As pessoas terão ódio uma das outras. E surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase muitos esfriará. Poucos terão amor. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que resistir a tudo isso, não cair nesta armadilha, aquele que perseverar até o fim, então, desculpem, eu me perdi aqui, até o fim, esse será salvo. E este evangelho, ou seja, a palavra de Deus, né, do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, aquela de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Ele está dizendo, aqui, quando acontecer isso, um dia eu vou fazer um estudo explicando para vocês o que é a abominação da desolação. E aí ele diz, fujam para os montes, né? E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte para trás, para buscar suas vestes. Ai das grávidas que amamentarem daqueles dias, né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado, porque haverá tão grande tribulação, crise, aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver, nunca mais vai ter, só uma vez. E aí, né, eu separei aqui o nome de alguns falsos cristos que fazem muito sucesso e que eles, inclusive, já ganharam muitos seguidores. Mas por quê? Porque as pessoas seguem esses homens, né? Porque eles têm tanto poder assim. Né? Porque essas pessoas estão enganadas, por isso que elas seguem. Por exemplo, o poligâmico Vissarion, ele mora na Sibéria, na Rússia. Nós temos o David Shapler, que mora na Inglaterra também. O Jesus Múltiplo, que é o Ernest Norman, ele é da Califórnia. Hoje estou enrolando um pouco na língua. Califórnia, Estados Unidos. O brasileiro Henrique Cristo, esse é famoso aqui para nós, né? O encarcerar, desculpa, o Michel, agora eu não sei se é Traverser, ou Travesser, ou Travesser, não sei. E se é Michael mesmo, ou se é Michel. Mas nos Estados Unidos, geralmente Michel é Michael, então é Michael Traverser. José Luiz de Jesus Miranda também, ele faleceu há pouco tempo, mas ele se dizia o próprio Cristo. Ele tinha um ministério chamado Crescendo em Graça, algo assim. Mais alguns sinais, né? Porque depois de tudo isso, Jesus diz que as pessoas serão odiadas e perseguidas, porque nem todos gostarão dessa mensagem. E lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 11 e 19, a palavra diz o seguinte: olha só, gente. Haverá grandes terremotos, isso já está acontecendo, né? Fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Esses dias eu vi na internet que algumas pessoas estavam ouvindo um barulho estranho nos céus. Não sei, pode ser um sinal. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, aqui vocês conseguiram perceber que quem ousar falar disso vai ser perseguido e morto e preso.
Ó, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. Lembra que eu falei para vocês lá no outro versículo que diz o seguinte: e vão vos entregar para seres atormentados? É isso mesmo? Para seres atormentados. Para quem que eles vão nos entregar? Então o livro aqui de Lucas diz isso. Para quem? Olha lá. Então os entregarão a quem? As sinagogas e as prisões. Vocês serão presos. E vocês serão levados à presença de reis e governadores. Ué, diante de políticos, presidente, enfim. Vocês serão levados na frente deles, deputados, enfim. Tudo por causa de meu nome, por causa do nome de Jesus. Será que é para vocês uma oportunidade de testemunho? Nós poderemos testemunhar a nossa fé. Mas convençam-se de uma vez de que não devem procurar-se com o que dirão para se defender. Ele está dizendo o seguinte: não precisa se preocupar. Ai, o que eu digo, o que eu vou dizer? Ele está falando para não se preocupar, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir e contradizer. Vocês serão traídos, mas aí a traição continua. Até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão um de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo cai da cabeça de vocês, fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando, que vocês obterão a vida, a vitória. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. E um dia eu farei um estudo mais completo sobre a volta de Cristo. Tenha uma boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Desculpem aí, às vezes, uma palavrinha ou outra que saiu errada, porque eu tô com muito sono. Mas valeu a pena. Tá bom? Tenha uma boa noite.